que tem muita gente que acha que bullying é frescura? Porque eu acho que não sofreu bullying, ou acho que fez bullying e não quer ser descoberto. Não vê como bullying, Ou então não entende o que é o bullying. Não entende. E tem uma coisa, o bullying ele precisa ser uma coisa repetitiva, aquilo que eu te falei. Precisa pelo menos 3 episódios, bem marcado daquilo. Mas tem um detalhe no nosso tempo. Do momento que o bullying é o cyberbullying, que é feito pela internet, esse poder do 3, ele se torna imediatamente só por 1. Porque cada pessoa que compartilha aquilo já é uma outra agressão. Entendi. Então, o cyberbullying basta uma. Por exemplo, essa coisa que a garotada hoje tem muito, né? As meninas caem bobinhas, tadinha. Tipo assim, me manda um nude. Eu falo para as minhas adolescentes. Quem pede nude não tem coragem nem competência para tirar a sua roupa. Então, querida, é idiota, é fracassado, é um bosta. Não manda. Tem que fazer uma escadinha de seleção até chegar ao prêmio máximo. É assim. Você nasceu para ser idolatrada, não é para ser usada. É isso mesmo. Acho até que eu estou exagerando na dose com as meninas. Porque eu estou com 2 adolescentes que há 8 meses não transam. E eu falei, e aí, como é que foi o final de semana? Ainda não encontrei ninguém digno de me dar prazer. Estou exigente, doutora. Total, seletiva. Seletivíssima. Seletivíssima, exatamente. Tá funcionando. Igual aquela frase, né? Que fala, sigo ignorando como se estivesse... Exatamente. Né, não estivesse solteira. Exatamente. Como que a gente faz pra identificar uma criança que tá sofrendo bullying que às vezes ela não fala? Ela muda o comportamento. Sempre. E tem uma coisa, se ela tá sofrendo bullying na escola, tá? Na sexta-feira ela melhora horrores. Passa o final de semana muito bem. Domingo à noite já começa, mãe, tô com dor de cabeça, ai, tô enjoada, É bem localizado. Eu tinha um menino que estudava no colégio bilíngue, e ele um dia chegou para mim e falou, tia, amanhã não sei o que. Ela falou, não, amanhã é feriado. Era uma quinta, sexta, sábado, domingo. Só voltava na segunda. Eu falei, não, amanhã é feriado. Não acredito, amanhã é feriado? Ele estava todo desanimado. Eu falei, meu Deus, quem é que deu esse feriado? Eu falei, é Corpus Christi, foi o Papa. Ainda brinquei ele. Eu amo o Papa. Eu falei, gente, essa criança tá com algum problema. Aí eu fui indo devagarzinho. Eu falei, mas segunda? Ele, não, segunda, quando é que é feriado em outro país? Eu falei, depende, a gente tem que ver. A gente foi para a internet para ver. Então, segunda eu vou para a Alemanha, não sei quando eu vou. Ele não queria voltar nunca. Ele queria só de feriado. E aí eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, está acontecendo porque eu estou sofrendo. Me perseguem no banheiro, Eu falei, não tem problema, a gente vai lá. Eu, mamãe, papai, todo mundo vai lá. Quantos anos? 8 anos, né? Por que tem criança que faz isso, gente? Não entra na minha cabeça. Olha, existe uma coisa que é maldade que vem de berço, né? Tem crianças que muito cedo têm essa questão de gostar de ver o outro sofrer, assim. Ai, gente. Infelizmente tem. Que coisa, eu tô arrasada, gente. Porque é uma coisa que a gente não quer passar, né? Não quer, mas a gente tem que preparar nossos filhos para a vida, né? Foi o que você falou. A bolha você mantém, mas uma hora você tem que abrir a bolha para ele viver. E aqueles pais que falam assim, se der em você, você dá também? Eu acho que primeiro se der em você, fala com a gente. Que a gente vai fazer a melhor... Nós somos um time. Nós vamos fazer a melhor jogada para neutralizar essa pessoa. Sempre assim. É o correto. Claro. Mas se não der certo, você dá também. Mentira. Olha, se não der certo, você... Por exemplo, eu sou totalmente a favor das crianças fazerem jiu-jitsu, essa coisa. Não para agredir, para se defender. Para se defender. A Dinda do meu filho fala. Para se defender. Amiga, você tem que botar ele numa arte marcial, alguma coisa para ele se defender. Mas engraçado que tem crianças que não conseguem, né? Desculpa, mas foi muito engraçado o exemplo que você deu do jiu-jitsu, justamente porque... Eu não sei... Aí, voltou. Oi. Oi. Porque circulou muito tempo nessas páginas, né, do Instagram o print de um menino que ele fez exatamente isso. O pai botou ele na aula de jiu-jitsu e ele falava assim, não vou saber exatamente, mas era tipo, pai, eu tô aqui na festa de aniversário do Pedrinho e os meninos estão fazendo bullying com ele, estão falando que vão bater nele. Pai, você consegue vir aqui tirar a gente? Ele tá sofrendo muito. Meu pai só respondeu, ô meu campeão, fica tranquilo que papai já tá a caminho. Mas se eles por acaso tentarem alguma coisa, imobiliza eles que eu já tô chegando. Sim. E o menininho os pra ele, né, que é o comprimento do jiu-jitsu os, e o pai também foi
Viralizou bastante esse print, assim. Mas é isso, a criança tem que ter a segurança de que você vai aparecer, entendeu? Errei o botão. Não, sem problema. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim. A criança tem que ter a segurança de que você, como time, vai funcionar. Entendi. Porque a sociedade é um time, né? O ser humano precisa de time. E o melhor time é a família. Se ele não tiver isso na família, querido, o time vai dar mal. Todo mundo perde.